esquerda, que só funciona como imaginar. Tá aí, ó. Tá? Isso aqui é um túmulo depois da proibição do sepultamento da igreja. Em 1810, famílias pediram que seus entes foram enterrados próximo à igreja. E essa aqui foi sepultada justamente provavelmente fazia parte da Irmandade de Santa Efigênia. Eu vou deixar o link para vocês, se alguém quiser entrar. Oi? Ele morava aqui inicial? Morava do outro lado. O que o mundo tirou em 300 anos de ouro, nós tiramos aqui em 100. A população era maior do que Nova York, era de 120 mil habitantes, 90 mil negros e 30 mil brancos, devido à corrida e exploração do ouro. Oficialmente foram retirados daqui da cidade 650 toneladas. Estima-se que 300 no contrabando, por dia 26 quilos de ouro. Porém, a abundância patrocinou a Revolução Industrial da Inglaterra, o Tratado de Mitre. Tanto quando Napoleão invadiu Portugal, foi a escolta inglesa que escoltou a família imperial para cá, o Brasil. São duas meninas catalogadas mais da época aqui. Eu sempre falo que é o passeio mais feio, porém o mais interessante. Vocês vão ter uma ideia de como eles viviam e como eles trabalhavam. Vocês vão passar na pele os pigmentos que eram usados para fazer a tinta para pintar o teto das igrejas e vão ver o veio do ouro. Os 15 primeiros metros, curva-se um pouquinho. Pessoa da minha estatura não servia para trabalhar. A senhora, se fossem negras naquela época, daria uma excelente reprodutora, pela estatura de vocês. Agora nós dois, sabe o que acontecia com nós? Nada, nós era capaz de trabalhar com o meu núcleo em casa. Por que capado? Porque, olha, quando os negros vinham da África, as mulheres negras são muito bonitas. Então, muitas senhoras marcavam o rosto para os senhores não engraçavam. E eles capavam, porque os negão fortes também, as mulheres portuguesas, baixinhas, né, gordinhas. Então, na hora que via, ficava doido. Por isso que eles capavam, tá? Vocês vão usar uma touca, um capacete, o Geraldo vai iniciar, a Mila vai terminar lá dentro. Eles mapeando a mina, os geólogos, encontrando essas ferramentas Se quiser tirar fotografias, pode. Esse chifre provavelmente era utilizado para colocar o óleo de baleia, que era combustível de iluminação. Tem um compromisso de assinar o livro ali, se pegar o ouro lá, traz o guia aqui fora. Tá? Pode fotografar o interior lá dentro, pode não, deve. Os óculos escuros, sugiram colocar nas bolsas, tirando daí onde está, porque o 15 primeiro baixo pode cair. Pague o valor de 30 por pessoa. Bom passeio para vocês, eu aguardo vocês aqui fora. Estamos preparando para entrar numa mina. Todo mundo aqui equipado. Em Minas você já chegou, agora está entrando na mina. Isso. Felipe dos Santos chama a mina. As minas que estavam mostrando lá da igreja, falou que aqui tudo, esse barranco, tudo isso. Haja perninha aqui. Tem que compensar, porque nós comemos esses dias, né? Sabe qual que é o risco que vocês vão ter? Bater a cabeça. Se caso esbarrar, se sujar. Os primeiros 12 metros você bate a cabecinha um pouquinho, mas tá divertido. Depois é costume. O ar lá dentro é super tranquilo, tá? Vocês vão sentir um pouquinho na pele que os escravos sentiam. Em matéria assim de andar abaixado, você vai ver os locais onde eles trabalhavam. Eles escavavam isso aí na mão? Na mão. Na unha? A expectativa de vida do escravo aí dentro era 14 anos. Nossa! Ludmila, eu não expliquei nada pra eles não, tá? Aí você chegou, espera um pouquinho. Um laguinho aqui, ó. Tem até girino ali também, ó. Você não é? Apenas ouro fundido em barro, e assim já era retirado o quinto do ouro, né, que era os 20%. Como o Felipe dos Santos ele foi contra essa lei, ele foi enforcado e teve seu corpo arrastado pelas ruas da cidade por 4 cavalos. E essa região aqui onde nós estamos, que pertencia a ele, eles colocaram fogo. Por isso até o dia de hoje aqui é chamado de Morro da Queimada, devido a esse fato ter ocorrido naquela época. Os primeiros 12 metros dessa mina é um trecho que a gente vai ter que andar um pouquinho abaixado, porque eram as crianças a partir dos 8 anos de idade que começavam a trabalhar nas minas, e também os escravos baixos, porque os mais altos, se eles fossem trabalhar nas minas, eles teriam problema de coluna. Então, para evitar isso, os altos eles eram levados para as fazendas de café e cacau,
e eram castrados. Assim, somente os baixinhos seriam os reprodutores da época, para que houvesse um maior número de pessoas baixas podendo estar trabalhando nas minas também. Aí, como esse primeiro corredor é um pouquinho mais baixo, para a gente não ter que ficar muito tempo parado nele, eu vou passar ele direto com vocês. Aí o próximo corredor mais alto eu paro e faço as demais explicações. Tá bom. Lá não tem o risco de faltar o oxigênio, porque tem a cascata lá dentro. Então a própria água já fornece pra gente bastante oxigênio. O único risco que a gente pode ter lá é de se sujar um pouquinho, caso encostar nas paredes. Mas isso é normal, tá? A cada 10 pessoas que vem ao Ouro Preto, 7 quer conhecer uma mina e 6 de alguma maneira se suja. Então é o batismo que a gente fala, tá? Inclusive a mochila, se a senhora quiser deixar ela na frente, igual Melhor, né? melhor. Tá, gente? A gente vai abaixar um pouco. Vocês vão ver que a temperatura daqui tá melhor que aí fora. Não, parece que tem cimento. Tem cimento aqui, Lúcia. É? Nossa, aqui tá. Lúcia, agora aqui vai ter barrinho, viu, Lúcia? Pois é. Você tá aí, Lúcia? Tô filmando. Abaixa um pouquinho mais aqui. Tem que andar aqui agachado. Também mais baixo. Quem tem problema de coluna aqui, trava. Cuidado aí, tá? Tá. Ó, aqui tem um lugar bem mais baixo. Nossa, aqui é super baixo. Nossa, já até cabia. Ah, vai. Mão já foi. Gente, opa, tá batendo barulho aí, gente. É a cabeça batendo. Já começa a ficar mais alto, é só esperar eles aproximarem aqui. Quem tem fobia não entra aqui não. Cuidado aqui, tá? Pra não escorregar, ó. Tá. Mais liso. Você não vai ter sem capacete também? Tô acostumada. Tá assustando, né? Todo mundo com língua de fora aqui. Como é que chama a menina mesmo? Felipe dos Santos. Felipe dos Santos, já. O batizado já foi. Já? Vocês são de onde? Eu sou de Belo Horizonte, você é de onde? Sou de São Paulo. São Paulo. Então, eu estou sendo batizado em mineiro de verdade e em mineiro por um dia, né? Oi? Isso. Você conhecendo meu nome. Não, ninguém tá parado. Ó. A minha mão tem muita também. Daqui pra frente é tudo mais alto, tá? É normal a gente chegar aqui um pouco ofegante, porque nós viemos subindo e além disso abaixados, então compramos um pouquinho o ar, mas daqui a pouquinho a respiração já volta ao normal, tá? Aí atrás, olha, tem uma parte esses buchos, eles ganhavam apenas metade do alimento. Foi daí que surgiu aquelas duas expressões, Encheu o bucho bucho. cheio, né? E meia tigela. Aí hoje, quando nós chamamos alguém de meia tigela, é porque aquela pessoa é incompetente, né? Ela não é boa naquilo que faz. Aí nós falamos, fulano é de meia tigela. Devido a essa, tá? Então os dois dizeres nasceram dentro dessa mina. Realmente nunca soube disso. Hein? A gente aprende isso, né? Eu já falar, fulano, isso aqui é minha tigela. A terra aqui, ó, ela tem ferida, fica brilhante. Fica brilhando, né? Olha que legal. Então, aqui mais ao meio, então eu me explicar um pouquinho, emoji, teve que trocar, mas eu acho que dá pra ver. Se chegar só um pouquinho mais no meio, tem uma parede? Sim, aqui, ó. Esse aqui é o ocre, que era o material usado antes para fazer as pinturas. E ele tem 3 cores, que é o vermelho, o amarelo e o branco. Não sei se vocês observaram isso, mas essas cores são as mais encontradas nas igrejas aqui em Ouro Preto. Isso, vermelho, amarelo e branco. Só que além desse material ser usado para fazer as pinturas, ele também era utilizado para camuflar o ouro, porque os escravos, eles vinham trabalhar nas minas seguindo sempre os veios de quartzos. São essas rochas aqui mais clarinhas que estão passando no teto. Quando a gente chegar ali na frente dá pra ver melhor, porque o quartzo era a rocha que indicava onde encontrar o ouro. E nas minas esse ouro ele era extraído em pó, porque tinha que estar cortando essas rochas, triturando e depois fazendo a separação daquele ouro na bateia. Vocês conhecem a bateia? Sim. Aí o ouro, nas minas no caso, ele ficava no fundo da bateia, né? Porque como era extração em pó,
os outros materiais saíam e o ouro ia para o fundo da bateia. Aí os escravos aproveitavam para estar pegando esse ocre, misturando aquele ouro, e assim eles começavam a esconder debaixo das unhas, eles passavam nos cabelos e também escondiam no pelo de uma égua. E após o período de serviço, que era de 14 horas por dia, trabalhando nas minas, eles diziam para os seus senhores que iam lavar a égua. Aí surgiu aquela expressão também, né? Hoje eu lavei a égua. No caso, que nunca a gente conseguiu saber por quê, porque não tinha muito sentido, né? Não tinha sentido. Que legal. Só que a intenção deles em pegar aquele ouro para eles era de estar comprando a sua liberdade. E naquela época isso era uma coisa muito difícil de acontecer, porque um escravo que trabalhava na mina, a média de vida dele era somente 14 anos. Porque, pensa bem, aqui dentro não tinha iluminação elétrica, eles usavam tochas. E o combustível para a iluminação era o óleo de baleia. Então, para saber até quando eles teriam oxigênio para permanecer aqui, eles traziam um pássaro preso em uma gaiola. Porque quando o pássaro morria, era sinal de que o oxigênio havia acabado e que eles precisavam sair daqui de dentro imediatamente. As doenças que mais afetavam naquela época era a tuberculose, porque aqui é muito úmido, e também a silicose, pois devido ao pó do quartzo, a sílica empedrificava os pulmões. Então, quando eles morriam, aquele ouro que eles estavam juntando durante toda a sua vida, ele acabava ficando para construir as igrejas, porque não dava tempo de estar comprando a sua liberdade. Alguma dúvida, gente? Não? Através desse ocre, aqui a gente tem a formação do estalactite, ó. Tá bem em cima. Através dos gotejamentos de água, ela traz uma camada de mineral e na medida que se deposita no chão, formam os estalagmites, que é uma formação que nós temos ali na frente, que já tem 1 metro de altura. Então, mostrando vocês também. Tem 1 metro de altura. Para quem tá mais atrás, quando chegar aqui é só abaixar e olhar ali dentro. Nossa, que volume de água, hein? Olha lá, quem quiser entrar lá embaixo, gatinhando. Foi vocês que fizeram tudo isso aqui, instalação? Bacana. Isso tem que cobrar mesmo, né? Fica caro. Olha o barulho da água. O governo não ajudou em nada, não? Não. Nossa. Não, o governo não pôs, ele tira. Tira. Não sabe essa cor. Não foi nada. Ó, tem uma ferramenta aqui. Não, quando está beliscando, é que tem a cascata, aí fica a critério de vocês para chegar até ela, só que é mais baixo e sujo para chegar até lá. Aí é opcional, caso vocês queiram cair. Tinha que outra roupa, né? Se tivesse com outra roupa. Eu acredito em você. Pelo barulho, não vou me enfiar E é um volume enorme de água. Bastante água. Aí a gente suja a roupa toda, aí não vale a pena. Antes dos escravos encontrar água dentro das minas, era mais difícil, né, a separação do ouro, o processo de mineração, porque eles tinham que estar cortando aquelas rochas e depois carregando elas lá para fora, porque de lá elas eram levadas para os imundéis, que é um local todo cercado com pedra, onde tinha bastante água, porque aí lá eles iam fazendo a separação daqueles minerais. É por isso que tem aquela expressão, enquanto descansa, carrega pedra. Não sei se vocês já ouviram falar nessa expressão. Aí depois que os escravos começaram a encontrar água nas minas, facilitou o serviço deles, porque aqui dentro mesmo já era possível estar cortando essas rochas e separando os minerais. E com isso sobravam os cascalhos que eles aproveitavam para deixar no cantinho das minas, que é o caso dessas pedras soltas que estão aqui. E com essas pedras era possível fazer os calçamentos da cidade, que era feito por crianças. Aí surgiu o nome daquele doce, pé de moleque, porque eram as crianças que faziam aqueles calçamentos. E a outra versão para essa história é que quando as senhoras faziam os doces, elas deixavam na janela das casas. Aí as crianças, ao passar pelas ruas, às vezes roubavam aqueles doces. Aí quando as senhoras viam, elas diziam, pé de moleque, não precisa roubar, é só você pedir. Aí é por isso também que tem aquele nome, né? Olha, gente, pra frente nós temos mais 40 metros também, só que é opcional, porque o trecho do caminho é mais baixo e tem um pouco mais de água no chão. Aí fica a critério de vocês também. Se vocês quiserem. Se vocês quiserem. Não, vai para mim. Vocês já ouviram E o que tem lá embaixo? Então, lá é basicamente isso que a gente viu até agora. Não Então não fica, não.
Vocês já ouviram dizer que manga com leite faz mal? Já. As pessoas costumam falar isso, né? É porque naquela época havia muito ouro, então a ganância por ele era muito grande. Segundo que fala, a população de Ouro Preto era equivalente à população de Nova York. Então tinha muitas pessoas aqui e todo mundo só se importava com ouro e ninguém plantava nada. Segundo o que fala, acontecia de encontrar várias pessoas mortas com os bolsos cheios de ouro. E nessa região, as plantações que às vezes encontrava era plantação de banana e manga. E quem tinha uma vaquinha que dava um pouquinho de leite era só algum dono de mina ou então fazendeiro. Então falavam para os escravos que se eles misturassem manga com leite, que fazia mal. Isso era uma forma de estar proibindo eles de tomarem o leite, porque o leite era pouco e caro. Assim eles poderiam consumir somente a manga e os ricos tomavam o leite. É por isso que até hoje ainda há muitas pessoas que falam isso, né? Que não pode misturar as duas coisas. A banana, como também havia bastante, eles poderiam consumir ela à vontade, porque ela tem potássio, então ajudava durante o serviço prevenindo das câimbras. De manhã a produção era maior, então diziam que a banana valia ouro. Aí ia chegando mais à tarde, os escravos estavam cansados. Falavam que a banana valia prata, porque eles não produziam tanto quanto de manhã. E à noite eles não trabalhavam, então não havia produção alguma. Dizia que a banana ela era indigesta, dava pesadelo e matava. Ela valia nanica de nada. Aí surgiu esses três nomes: banana, ouro, prata e nanica. Pode ver que até hoje ainda há pessoas que falam, né, que à noite não pode comer banana. Não, porque é pesada. Exatamente. E a comida que na época era a refeição dos escravos, hoje é degustada pelas melhores famílias, né? Porque é a feijoada, que na época era feito só com o feijão preto, o resto dos porcos, porém era feito sem sal, porque o sal ele era considerado ouro branco e demorava bastante tempo para chegar no Brasil. Também outra alimentação deles era o chamado fubaçã, que era um tipo de angu, só que ele não era cozido devidamente, porque assim eles iam comer pouco e iam se sentir satisfeitos, porque ele dava a sensação de fazer nada. Aí que ano que é essa mina, você sabe? Por volta de 1700 e pouco, do século XVIII, né? Ah, tá. E a exploração das minas, no geral, durou até meados do século XIX. Olha. Alguma dúvida, gente? Não.